Amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro da Escola Bíblica Dominical. Estamos juntos mais uma vez, pela graça de Deus, para estudarmos a Palavra de Deus. Temos estudado o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, e hoje vamos fazer o trecho do último capítulo, capítulo 16, e ao mesmo tempo fazer uma abordagem introdutória sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E creio que desta forma aí nós vamos atualizar os nossos estudos de maneira a estarmos em linha com o que está acontecendo no presencial na Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, a esta manhã, a esse tempo de estudo das Escrituras. Eu quero convidar você para esse tempo de oração, sobre o qual nós nos debruçamos na Palavra de Deus. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, te louvamos e agradecemos por este dia novo. E nesse momento, Senhor, nos colocamos submissos à Tua voz e à Tua vontade. Que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Espírito para entendermos, Senhor, os mistérios da Tua Palavra e do Teu reino. Que cada aluno seja edificado nesta hora, Pai, e o Teu nome seja exaltado. Nós somos gratos por esse encontro e consagramos a Ti esse tempo de estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está conosco e você tem partilhado desse momento de estudo, quando não está presencial aqui na igreja, tendo a oportunidade de acompanhar online nossas abordagens, que no período que nós temos ensinado aqui tem versado sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Temos aprendido a olhar para essa estrutura no livro e fazer uma diferenciação muito pertinente, não é? A respeito da obra perfeita de Cristo. Quero convidar você a hoje olhar o capítulo 6, que é um capítulo que encerra com, vamos dizer, diversas orientações. São últimas exortações e despedidas que Paulo faz, ao tempo em que nós vamos iniciar hoje também essa carta que Paulo escreve aos Colossenses, que exalta a supremacia e a soberania de Cristo. Então vamos ao texto bíblico, capítulo de número 6. As últimas exortações e despedidas que aqui encontramos foram as seguintes, disse Paulo: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio conhecimento e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o próprio fardo. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, na sua carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos o tempo certo. Assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos e principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O verso 13 diz: Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser
nova criação. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus. E para finalizar, 17 e 18, quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Para a gente fazer uma ponte, o texto de Colossenses, apenas o primeiro e o segundo verso do capítulo 1, dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ao passarmos pelo capítulo 6 desta carta tão primorosa que Paulo escreve aos Gálatas, nós temos aqui uma orientação sobre a conduta verdadeira e a conduta espiritual verdadeira dos discípulos de Jesus. Observe que o capítulo de número 6, ele vai ampliar a visão sobre os cuidados que é preciso ter. E na linha de frente, nós vamos encontrar a conduta para com o irmão caído. E é tão interessante que o autor desta carta nos convida a esta importância, ao dizer o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais devem restaurar esta pessoa com espírito de humildade. Ao fazer essa abordagem, Paulo está indicando que aqueles irmãos da comunidade dos Gálatas, eles deveriam estar atentos e cuidadosos com dois principais aspectos no que diz respeito à conduta verdadeiramente espiritual. Então ele diz primeiro, vocês devem restaurar, esta palavra é importante, as ações aqui, elas caminham na direção de restauração do homem caído. Se pensarmos que no contexto da carta de Paulo aos Gálatas, nós temos aí a prática dos judaizantes, os rituais, as festas, o que vai aparecer também na carta de Paulo aos Colossenses. Mas esses rituais judaicos de prática da lei, quando evocados como testemunho de salvação ou garantia da salvação, Paulo vai dizer que nesses aspectos, vamos dizer, de um ensino herético na igreja, aqueles que de alguma forma tinham caído, eles devem ser restaurados. Então, para falar sobre a conduta verdadeira, Paulo indica que uma coisa importante que caracteriza a conduta verdadeiramente espiritual é a maneira como nós nos importamos com as pessoas que cometeram algum deslize em sua vida cristã. De maneira que nós temos uma grande e especial responsabilidade de agir em suas vidas não para condenação, mas para restauração. Esse é o aspecto fundamental. Gosto de pensar que nos nossos dias é essencial olharmos para esse texto e aplicar a nossa vida do ponto de vista da restauração. As muitas experiências que representam desvios doutrinários, que representam desvios éticos e desvios que foram causados pela presença do pecado, ela pode experimentar o remédio da restauração. Então, Paulo, quando dá os seus últimos conselhos, coloca na linha de frente vamos dizer, essa ação em direção ao outro, a fim de que ele seja restaurado. É importante, se nos nossos dias nós reproduzirmos esse conteúdo na prática.
quando estamos caminhando como igreja e líderes ou pessoas que estão arrolados nessa membresia e são discípulos de Cristo, de alguma forma eles experimentaram a queda, foram surpreendidos em algum pecado, e Paulo diz: vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Não podemos deixar de observar que ele diz: vós que sois espirituais. O primeiro ato da restauração tem a ver com a maneira com que também mantemos o cuidado com as nossas vidas. Sim, e esse é o segundo elemento, e eu diria é a segunda face de uma mesma moeda. Tanto eu posso agir de maneira a restaurar aquele que foi apanhado em flagrante adultério, ou em flagrante pecado, ou em flagrante, vamos dizer, experiência de queda. Posso agir para restaurá-lo, mas também posso agir pensando em manter uma vida equilibrada, uma vida que esteja em pé diante de Deus. E é exatamente esse o ponto fundamental, porque ele diz o seguinte: pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas cada um avalia o seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Esse é um cuidado todo especial que é preciso haver. Veja que ele diz: e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Todos os motivos que julgamos no outro, eles também estão diante de nós. E a maneira como podemos agir para restaurar o outro serve de alerta para que nós mesmos não caiamos na condenação ou em tentação. Esse é um ponto fundamental de restauração da igreja. Quando nós podemos agir com humildade e promover a reconstrução, a reconciliação e a restauração que deve acontecer na vida do discípulo de Jesus. Esses dias, compartilhando com a igreja a experiência de Pedro, Jesus disse a Pedro: e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uma experiência pessoal de mudança que serve de encorajamento para os discípulos. Ao passo em que, nesse texto, uma experiência de queda, de pecado, serve de alerta para que eu possa estar em pé ou permanecer em pé diante de Deus. No curso dessas orientações finais, ou diversos temas e exortações que Paulo apresenta no capítulo 6, ele também apresenta o fato de que em toda a comunidade as pessoas podem encontrar autossuficiência, autoconfiança diante de suas práticas. E Paulo vai dizer nesse momento que cada um precisa avaliar o seu próprio procedimento. E se alguém deve se orgulhar, não deve se orgulhar da carne especialmente. Ele mesmo diz: eu poderia me orgulhar, não é? Ele diz que ele traz no seu corpo as marcas de Cristo. Mas é tão fundamental que ele diz o seguinte: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Muito interessante, porque é o passo em que ele apresenta que você deve, com humildade, tratar com aquele que cometeu pecado, deve ficar atento e alerta, para você mesmo não ser tentado. E isso
não deve dar a você um troféu de honra. Não deve fazer você gloriar-se em si mesmo, por seus feitos, por sua conduta. Muito pelo contrário. Devemos acreditar a glória da vitória sobre as fraquezas a Cristo e não à carne, ao Senhor e não ao homem. Esses desafios estão diante de nós. Então, na última abordagem que Paulo faz a estes irmãos da comunidade dos Gálatas, eles são chamados a viver esta atitude de vigilância para não entrar e não cair em tentação, mas ao mesmo tempo de humildade, para agir com humildade na restauração daqueles que caíram em pecado. Paulo orienta que eles não devem, em hipótese alguma, se gloriar de seus feitos, mas devem se gloriar na cruz de Cristo Jesus. Cada um, disse ele, vai carregar o seu próprio fardo. Cada um está investido de uma realidade. E se cada um carrega o seu próprio fardo, é muito importante considerar que cada um de nós somos responsáveis pela maneira como permanecemos em pé diante de Deus. Cada um de nós temos um chamado a viver uma vida intencional na presença de Deus. Observem que ele diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Uma das leis tão importantes que nós encontramos no Novo Testamento, sim, é a lei da semeadura. O homem vai colher aquilo que plantou. Alguém já disse muito sabiamente que os seus próximos 5 anos, eles serão um resultado da semeadura que você fez nos últimos 5 que passaram. Certamente, Paulo tem em mente que aqueles crentes em Gálatas, eles também precisam pensar sobre a lei da semeadura. Pois quem semeia para a sua carne, disse ele, colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Ao seu tempo ceifaremos. O que está em evidência no capítulo 6 é a conduta verdadeira. A conduta verdadeira que está presente na forma como você atende, como você acode e restaura aquele que caiu em pecado. A conduta verdadeira que está presente na maneira como você se mantém a salvo ou você se mantém guardado e em vigilância para você mesmo não ser tentado. A vida verdadeira e de uma espiritualidade verdadeira, ela é evidente à medida que você acredita a glória desses feitos a Cristo e não a você. E quando você se importa com a lei da semeadura. A lei da semeadura, de acordo com as palavras de Paulo, tem a ver com fazer o bem. É um tipo de semeadura. Então ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Eu creio que nós estamos vivendo tempos que não são tão diferentes desse período em que Paulo escreveu a carta para as igrejas que estavam dispersas na região da Galácia. Mas certamente esse texto traz para mim e para você um chamado a uma vida verdadeiramente, a uma conduta verdadeira na presença do nosso Deus. Nesse último trecho, ele também dá um testemunho de suas fraquezas, ao dizer, vede quão grandes letras vos escrevo
de próprio punho. Esse é um momento vamos dizer, da carta de Paulo, em que ele fala de sua deficiência e de sua necessidade. E é uma das indicações do problema de visão que Paulo enfrentava, e ele então precisa escrever com grandes letras, e ele diz: eu escrevo do meu próprio punho, uma vez que nem todas as cartas são do seu próprio punho, mas de uma amanuense, ou seja, ele fala e uma outra pessoa escreve. Nesse contexto, Paulo é esse homem que tinha uma marca da circuncisão, mas ele alerta dizendo: nem todos os que estão circuncidados, eles estão verdadeiramente sinceros. E acredita a glória de ter sido alcançado por Cristo, dizendo: mas longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação, é claro, em Cristo. A grande questão que se interpôs na discussão sobre a salvação nesse contexto de Gálatas é esta: a necessidade de circuncisão, a necessidade de guardar as festas ou de voltar a cerimoniais judaicos. Paulo diz que nem a circuncisão ou a incircuncisão é maior do que Cristo. E as marcas mais importantes que alguém pode ter na sua vida não é a marca da circuncisão externa, ou mesmo as experiências de uma antiga aliança quando retomadas. Mas Paulo diz: eu mesmo trago no meu corpo as marcas de toda a perseguição que sofri por causa do Evangelho, de todos os açoites, do naufrágio. Então ele reconhece que o seu corpo tem cicatrizes e marcas que contam a história do Evangelho. Eu acredito que esse é o legado para cada um de nós. O que, na minha trajetória, pode ser identificado no meu próprio corpo a respeito da minha fé em Cristo. Não é uma marca de uma aliança, mas muito mais do que isso. A história do Evangelho na vida de Paulo estava gravada no seu corpo, não numa tatuagem ou numa circuncisão, mas nas cicatrizes das perseguições, dos açoites e das aflições que ele teria enfrentado por causa do Evangelho. Acredito que então podemos olhar para a carta de Gálatas como um todo e encontrar a satisfação de aprendermos a padecer, a passar lutas e adversidades por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Quais são as marcas que você tem? Ou no seu próprio corpo, o que declara a respeito da sua história de fé em Cristo? Nós, quando olhamos as histórias dos missionários que vieram ao Brasil, cada um deles passou por situações de adversidades que acabaram afligindo o seu próprio corpo. Quando recebiam pedradas, quando passavam por situações de serem cobertos de lama, quando as pessoas jogavam água suja sobre eles, e podemos ver esse recorte ao longo da história. Por isso Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus e louvar, porque a carta de Paulo aos Gálatas é um chamado à restauração na vida daqueles que cometeram pecado, é um chamado a estarmos vigilantes na vida daqueles que lutam para não cair em tentação, é um chamado a não se gloriar em si mesmo, mas na cruz de Cristo,
reconhecendo a grandeza do seu sacrifício. Sim, é um chamado à lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. É um chamado a se gloriar na pessoa de Cristo, não nos seus feitos. Não é a circuncisão ou a incircuncisão que é maior do que Cristo. Eu, de todo o coração, desejo que você, querido irmão e irmã, possam trazer também no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então ele faz uma despedida e uma declaração final, ao dizer que a paz e misericórdia estejam sobre todos, que andam conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus, ao dizer também quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Passando daqui para a carta que nós encontramos, que é a carta dos Colossenses, podemos dizer nos versos 1 e 2, a seguinte declaração, Colossenses capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Nós estamos diante de uma carta, primeiro, que foi escrita por Paulo. Esta é uma carta que está endereçada, esta é uma carta que tem o seu autor como alguém que está denominado na própria carta, ou seja, a evidência interna, que é a evidência do livro, do que está escrito, atribui a Paulo a autoria desta carta. Então, quando pensamos no pano de fundo ou no ambiente histórico de introdução para a carta de Paulo aos Colossenses, devemos reconhecer que esta é uma carta atribuída da pena do apóstolo Paulo. Segunda coisa que podemos dizer sobre esta carta é que ela foi escrita aí por volta do ano 61 depois de Cristo. Portanto, é uma carta que está no começo da metade do primeiro século. Ali depois da primeira década, já iniciando a segunda, 61 depois de Cristo. Também, o que podemos dizer é que ela se aproxima do final, vamos dizer, da vida de Paulo. Paulo escreve essa carta e escreve motivado, veja, pela visita que Epáfras fez aos crentes de Colossos e pelas notícias que ele traz da fé daqueles irmãos, ao mesmo tempo de algumas preocupações que rondam a igreja. Então, esta é uma carta atribuída a Paulo, a data provável é 61 depois de Cristo, e esta é uma carta que tem como tema a supremacia da obra de Cristo. Esta é uma carta que apresenta de uma forma muito profunda a obra redentora de Cristo, a preeminência de Cristo, a soberania de Cristo. E é nesse cenário que nós vamos ter a oportunidade de estudar assuntos tão importantes sobre essa soberania de Cristo. O que podemos dizer ainda nesse texto é que Paulo usa uma saudação tradicional comum em suas cartas, o que só diferencia um pouco das cartas pastorais. Mas a saudação é a mesma, caris kai eirene, é graça, a graça redentora de Cristo e paz. Sempre ele faz nesta, vamos dizer, proposição, primeiro a graça, depois a paz. Nunca ele faz esta referência de maneira invertida, primeiro a paz, depois a graça. É óbvio que há uma intencionalidade nos escritos de Paulo para nos assegurar que só é possível alcançar a paz uma vez tendo sido alvos da graça. Então, ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que é quem participa também
desse envio, desse texto, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Queridos, se pensarmos sobre a condição da cidade de Colossos, eu preciso dizer para você que era uma cidade que estava caminhando para o declínio. Em tempos outrora, Colossenses, ou Colossos, havia sido sim uma importante cidade, mas no momento ela caminhava para uma espécie de declínio. É preciso lembrar que essa cidade ficava não muito distante de Éfeso, 160 quilômetros. Há duas outras cidades que são aqui mencionadas, a cidade de Hierápolis, que está presente aí também, mencionada dentro da construção ou do trabalho de apresentação dessa carta e desta igreja, entende? A cidade de Hierápolis e de Laodiceia, que não ficavam tão distantes. Mas o fato é que se pegarmos Éfeso, Hierápolis, Laodiceia e Colossos, estávamos ali dentro de um grande centro comercial. Faz sentido dizer que não exatamente no período de Paulo, Colossos vive uma cidade imponente. Não, já era uma cidade que estava vivendo com declínio. Uma vez que essas outras cidades, Laodiceia e Hierápolis, haviam se desenvolvido muito mais. E durante esse período, a igreja de Cristo Jesus está nesta cidade. Nesse lugar, é preciso dizer que há 4 coisas daquela igreja, daquela época, daquele período, que podem ser relacionados a acontecimentos dos nossos dias. Deixe-me dizer pelo menos alguns desses elementos. A primeira coisa era a licenciosidade na moralidade sexual. Veja, como influência dos cultos que traziam, vamos dizer, os cultos pagãos que traziam práticas sexuais como forma ou como parte do culto. Nesse ambiente, Colossos também é uma cidade marcada pela licenciosidade da moralidade sexual. Esta é uma igreja que está plantada numa cidade, num importante conglomerado de cidades, que outrora teve sua grande imponência e importância, agora em declínio, mas um ingrediente desta sociedade, ele se parece com o ingrediente dos nossos dias, que é a imoralidade sexual e a licenciosidade. Portanto, esta carta serve para chamar a nossa atenção contra esses problemas do cotidiano, no que diz respeito à sexualidade. Veja que esse é um tema que nos nossos dias está em bastante evidência, especialmente quando consideramos as questões de gênero que estão em discussão nos dias atuais. Podemos olhar para o passado e perceber uma sociedade também marcada pela desvirtuação da sexualidade, com licenciosidade, com práticas de orgia e, podemos dizer assim, com cultos pagãos em que você tem a prática sexual no culto público, vamos dizer, não quando eu digo culto, eu digo a adoração, não a Deus, mas aos deuses. Para que você não fique com a ideia de que a ideia de culto tem a ver com um santuário, com pessoas sentadas em uma assembleia, entende? Mas eu me refiro a cultos pagãos. A segunda coisa que, tanto naquela época como hoje, podem ter um paralelo nessas igrejas é a fascinação pela astrologia, pela demonologia e o espírito do mundo. A doutrina de anjos e demônios, não é? Ela estava ali de alguma forma presente na sociedade de Colossos.
hoje podemos também perceber na nossa sociedade, vamos dizer, um aspecto muito forte no que diz respeito ao misticismo, às interpretações dos astros, dos signos, aquilo que de alguma forma fazia com que as pessoas estivessem mais conectadas à criação do que ao Criador. Esse é um grande desvio que acontece com a humanidade. Foi um elemento presente na cidade de Colossos, é um elemento presente nos nossos dias. Vamos ao terceiro elemento ou ingrediente que estava presente na sociedade daquela época e também está presente na dos nossos dias. A mescla de ideias precedente de muitas religiões. Nós estamos falando então do chamado sincretismo religioso. Assim como lá, hoje, nós temos a mistura ou o caldeirão das religiões. Há uma grande miscigenação na religião brasileira, de maneira que esta, vamos dizer, mescla de ideias procedentes das religiões, elas se misturavam nas diversas religiões. Hoje, podemos dizer que também, especialmente numa cidade como a nossa, Salvador, existe aí, vamos dizer, um recorte muito mosaico, se é o que a gente pode dizer, das religiões e movimentos de sincretismo religioso que associam uma ideia, uma faceta, uma figura, um tema de uma religião que acaba se misturando com outra. Percebam que uma igreja e uma carta e um texto que está há quase 2000 anos distante de nós trata de problemas que também podem ser encontrados na sociedade dos nossos dias. Por último, a desintegração da vida familiar. Eu estou falando aqui de um texto de quase 2000 anos, que de alguma forma também já percebia na sociedade daquele tempo uma desagregação, desintegração, uma desconstrução da vida familiar, o que se parece com a realidade que nós enfrentamos nos nossos dias. Por isso, o texto de Paulo aos Colossenses é uma carta que fala da supremacia, da preeminência da obra de Cristo. E procura afirmar na pessoa de Cristo o elemento fundamental para a base de fé dos discípulos da igreja cristã daquela época e também dos nossos dias. Acredito que em todos os tempos, desde que Jesus veio ao mundo, que a igreja ela enfrenta essas situações adversas na sociedade. Suas ideias, suas construções, suas ideologias ou filosofias que acabam encontrando, vamos dizer, um paradoxo com a verdade revelada. Nesse ambiente, Paulo encoraja os cristãos de Colossos a fundamentarem a sua fé na obra redentora de Cristo. Creio que Jesus é o grande fundamento para permanecermos unidos e atuantes nos tempos de adversidade, no passado, no presente ou no futuro. Eu convido você, então, para entrar com expectativa no estudo da carta de Paulo aos Colossenses, compreendendo que nós temos muito a relacionar as experiências daquela época com a realidade que nós encontramos hoje. Quando consideramos aquela verdade, quando consideramos a maneira como a igreja se comporta, as notícias que Epáfras trouxe para Paulo dão conta de que também ali eles estavam enfrentando
a influência da cultura grega, além de estarem enfrentando, vamos dizer, a perversão doutrinária dos judaizantes e também o gnosticismo. 3 correntes suficientes para desviar a atenção da igreja da obra suficiente da pessoa de Cristo Jesus. Durante esse período, nós então vamos nos debruçar sobre esta visão na carta de Paulo aos Colossenses. Eu convido você e a sua família, convido você a fazer parte do estudo presencial, onde você pode perguntar, onde você pode tirar as suas dúvidas, mas você pode, sem dúvida alguma, ter um vislumbre ainda maior da revelação que o Senhor Deus tem trazido a nós por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você e por você, mais uma vez, desejando um excelente encontro com as Escrituras, com a palavra de Deus. Soberano e eterno Deus, somos a Ti gratos por este encontro e por Tua palavra, que nos desafia a viver verdadeiramente a conduta que agrada ao Senhor. Senhor, ajuda-nos a não cair em tentação. Livra-nos do mal. Em nome de Cristo Jesus, não nos deixe gloriarmos de nós mesmos ou de nossos feitos. Mas se tivermos que nos gloriar, que nos gloriemos única e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. Senhor, que o Evangelho, que a história do Evangelho, que o poder de Deus estejam de tal forma declarados em nossa vida, que isto possa ser percebido através das marcas que trazemos no corpo. Ó Pai, não foi um evangelho de palavras, mas um evangelho de ações, que deixaram a sua marca e a sua impressão na vida do apóstolo Paulo. Ao adentrarmos, Senhor, no conteúdo de Colossenses, nós encontramos, Senhor, um cenário que aponta para a preeminência da obra de Cristo. Nós encontramos um ambiente que nos convoca a perceber a supremacia da obra de Cristo. Senhor, dá-nos bons encontros enquanto lermos e estudarmos a Tua palavra nesses dias, percebendo a grandeza e a soberania de Cristo em nossas vidas. Permita, Senhor, que os alunos, que a escola bíblica, que a família Sinai possam ser identificados a partir da presença de Cristo real em nossas vidas. Quem sabe poder dizer como Paulo, desde agora, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Estende tua mão e abençoa a EBD e a família Sinai, porque nesse dia oramos, sim, agradecidos e fazemos isto na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe até o próximo encontro, se Deus quiser.